Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à série Clínica Lucrativa. Eu vou te ensinar a como ter uma clínica lucrativa, organizada e reconhecida como a melhor da região. Eu sou Tobias Kifuri e o episódio de hoje é como controlar esterilização e limpeza. Então nós vamos falar aqui sobre esse importante processo que muitas clínicas negligenciam e que é tão importante no nosso dia a dia. Por quê? Porque gerenciar esterilização e limpeza é fundamental para garantir tanto a segurança do paciente, quanto também manter as regras, as normas, um ambiente adequado para que a gente tenha uma clínica organizadinha, toda certinha. Não é mesmo? Então, nós vamos falar muito desse tema aqui, sobre a relevância dele e como isso é importante para a gente evitar tanto problemas de fiscalização, mas não só isso. O mais importante de tudo é eu garantir a segurança do paciente. Não é mesmo? E eu tenho passado por diversas clínicas, né, nas centenas de clínicas nos últimos anos, e infelizmente algumas, né, graças a Deus, uma minoria, faz um processo completamente inadequado. Né? Eu já cheguei a pegar casos de clínicas na qual a autoclave tinha mais de 5 anos e nunca fez um teste. Né? Então é o seguinte, tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que garantir muito os controles, a esterilização, porque é a segurança do paciente. Principalmente nesse momento de pandemia e de tudo, a gente tem que ter uma atenção redobrada com a parte de esterilização e de limpeza. Então, o foco aqui é garantir uma segurança, garantir que o paciente esteja seguro no tratamento, seja médico, seja odontológico, aí dentro da sua clínica. Para a gente poder garantir isso, eu vou te dar algumas dicas aqui. Para começar, você já olhou lá no site da Anvisa quais as regras que se aplicam a você, ao seu perfil de consultório, ao seu perfil de clínica? O que você precisa ter para garantir a esterilização? Então vamos começar aqui falando da esterilização. Né? O que você tem feito para garantir? Porque é muito importante você verificar isso. É muito importante você olhar. Porque o site da Anvisa, ele traz as normativas do que precisa ser feito no dia a dia. E você tem que acompanhar isso. Não é? Então, de tempos em tempos, dá uma entrada no site da Anvisa, dá uma olhada em qual é a regra do jogo. Eu também digo muito que é muito importante você conversar com a vigilância sanitária da sua cidade, saber o que é importante para eles, para que você tenha aí uma exatidão nesses controles. Tudo bem? Então, verifique. Por quê? Dependendo do porte da sua clínica, existe uma regra, dependendo do porte, existe outra. Em algumas cidades, é muito mais pesado o controle disso do que outras. Então, por exemplo, Brasília, no Distrito Federal, tem uma vigilância sanitária muito exigente. Muito exigente. Então, lá, não tem conversa, tem que andar na linha, porque senão você vai ser multado e a multa não é simples, podendo, inclusive, fechar o estabelecimento. Então, você tem que saber qual é a regra do jogo. Né? Qual é a regra do jogo para a sua cidade? Além disso, esterilização de material é uma coisa muito séria. Você pode contaminar um paciente seu, ninguém quer isso. Então, você precisa, sim, acompanhar essa parte da esterilização. Então, por exemplo, se você tem autoclave, no site da Anvisa, pelo menos até recentemente, né, falava-se e fala em realizar o teste químico diariamente e o teste biológico semanalmente. Então, se eu tenho que fazer o teste químico todos os dias e o teste biológico todas as semanas, como que eu vou garantir que isso seja aplicado dentro da minha clínica, dentro do meu consultório? Então, algumas clínicas não fazem esse gerenciamento adequadamente. E aí, a gente tem problemas. Não é mesmo? Então, faça o controle. Como que você vai fazer o controle? A moda antiga. Por quê? Eu preciso de um caderninho, né? Um caderninho, porque eu preciso
colocar as etiquetas de verificação dos testes químicos e biológicos nesse caderninho, pregado lá mesmo. Então, eu passo colo a etiquetinha lá do teste químico, anoto o dia e o responsável assina, a pessoa que fez a esterilização assina. Então, todos os dias eu tenho o caderninho do teste químico diário e o teste biológico semanal. Então, semanalmente, eu coloco o teste biológico do autoclave, coloco a etiqueta lá, assino também. Se a fiscalização chegar, está aqui o documento com os registros diários de teste químico e semanais de testes biológicos, tá? Agora, esse caderninho não é só para fiscalização, é para controle interno, para você garantir a segurança do seu paciente. Então, muito mais importante do que o controle é você garantir uma esterilização de qualidade dos seus materiais, né? Essa é a utilidade. E aí eu pergunto para você, como que está aí no seu consultório, na sua clínica? Você faz o teste químico todos os dias? Biológico toda semana? É importante, não é? E esse registro, inclusive, devido à relevância dele, eu coloco ele nas metas e bonificações da minha equipe, direcionado para o auxiliar, para a pessoa responsável pela esterilização e pela limpeza. E aí eu fecho o ciclo. Eu estou sempre entrando no site da Anvisa para saber se tem alguma novidade, tipo uma vez por mês. Crio os protocolos, né? Crio a agenda lá direitinho. Toda sexta-feira eu confiro se na semana teve alguma falha. Se não teve, bonifico a pessoa. Se teve alguma falha, eu oriento e tiro a bonificação da pessoa responsável pela esterilização, né? Então, é muito importante isso, que você faça esse acompanhamento da esterilização. Ok? Oi, doutor Nilo, dá um oi aqui para você. Werneck, doutor Vinícius Franchini, a Márcia, a Clara. Muito bom ter vocês aqui, né? Então, é o seguinte, a parte da esterilização eu vou garantir dessa forma, não é? Site, teste químico diário, teste biológico semanal, registro no caderno, checklist de conferência na sexta-feira, pago a bonificação para a pessoa responsável pela esterilização, né? Além disso, dicas importantes, né? Que também é extremamente relevante e que a vigilância pega pesado, né? Algumas coisas que a vigilância pega pesado. Vamos lá. Primeiro, se eu pego o pacotinho, né, o material dentro do papel grau e não tem a data de esterilização, né? Se não tem a data de esterilização. Por quê? Se não tem a data de esterilização, eu não sei quando que aquilo foi esterilizado, multa. Então, além de implementar esse protocolo para garantir a autoclave, eu preciso garantir que os materiais estejam devidamente etiquetados com as datas, para que eu possa fazer esse controle, não é mesmo? Então, garanta também a data no material esterilizado, não é? É uma regra simples e que muita gente não faz. Muita gente. Eu vou em muitos consultórios e clínicas que não colocam a data. Isso é grave. Mas, Tobias, o meu volume aqui de material é muito pequeno, é muito pouca coisa. Ué, tudo bem, mesmo que você tenha pouco volume, você tem que seguir o protocolo de segurança. Você não pode negligenciar porque o movimento seu é pequeno. Se o seu movimento é pequeno, mais fácil ainda de você fazer. Não é? Então, você tem que garantir isso. Ok? Então, date os materiais. Outra coisa, controle de esterilização por local. Eu gosto muito de ter um documento onde eu vou falar o seguinte, olha, o que tem que ter neste consultório, o que deve ter de material neste outro consultório, o que deve ter de material neste estoque, nesse armário, e eu coloco isso tudo lá anotado, para que eu gerencie esses materiais meus, para que não falte nada, para que cada consultório tenha a quantidade de equipamentos
e materiais necessários para o trabalho, então eu faço essa garantia, não é mesmo? Então, gente, na esterilização, eu pego muito isso. Outras coisas que a vigilância pega pesada em clínicas, que é, por exemplo, uma dica boba, que muita gente negligencia também, e se você tem um local alugado, isso às vezes é um problema, que é a abertura da porta do banheiro. Tá? A vigilância sempre dá uma olhada nisso. Abertura da porta do banheiro. Por quê? Porque banheiro de consultórios e clínicas deve abrir para fora, nunca para dentro. Então, hoje, quando você chegar lá no seu consultório, na sua clínica, confira se a porta abre para dentro ou para fora. Porque se abrir para dentro, aconselho a trocar e inverter a porta para que ela abra para fora. Isso tem uma questão de segurança muito importante. Por quê? Como a gente está numa área de um atendimento de saúde, eles partem do princípio que existe um risco de a pessoa passar mal, desmaiar, acontecer qualquer coisa com ela. E se isso acontecer, se a porta abrir para dentro, a pessoa pode ter desmaiado e segurado a porta, né? Caído com o corpo por cima da porta e você não consegue abrir. Então, para a questão de emergências, é importante que portas de banheiro abram para fora. Né? Porque se precisar arrombar, eu vou puxar ela para poder destravar. Tá bom? Aí é um pouco mais complicado. Tobias, meu imóvel é alugado, a porta é invertida, o dono não deixa. Converse, né? Converse. A gente nunca sabe o que pode acontecer, não é mesmo? Eu já tive casos de cliente que o paciente desmaiou lá dentro, a sorte que a porta era de correio. Então a pessoa arrombou e tirou a pessoa desmaiada lá de dentro, né? Se fosse para dentro, teria problemas, não é mesmo? Então, a Anvisa e a vigilância sanitária da sua cidade vai te pegar muito nisso, tá? Além disso, a evolução de prontuário, que tem que estar tudo registradinho, os documentos obrigatórios, né? Alvará. Então, isso tudo tem que estar muito em dia, né? Então, verifique com o seu contador. Então, olha um monte de atividade, né? Verificar com o contador se a documentação da clínica está ok. Eu preciso ver se os prontuários estão sendo evoluídos de maneira adequada e eu preciso garantir que o processo de esterilização esteja adequado. Então, resumindo, eu preciso garantir teste químico diário e biológico semanal, preciso garantir esse controle registrado e, com isso, eu coloco dentro do meu protocolo de metas e bonificações da equipe para que eu garanta a esterilização. Data nos materiais esterilizados, controle de estoque. Beleza? Fechamos essa parte de esterilização, de Anvisa, como controlar isso? É assim que a gente faz, tá bom? E agora tem uma segunda parte, que é a parte da limpeza. A importância da limpeza dentro do consultório ou da clínica. Como que é feito a limpeza aí dentro do seu consultório ou da sua clínica? Como isso é gerenciado? Como fazer para isso não ser um problema? Que pode parecer uma coisa boba, mas não é. Sabe aquela frase que muita gente diz, né? Muita gente fala que é o seguinte: você conhece a pessoa pelo banheiro da casa dela? Então é a mesma coisa. O seu cliente te avalia muito pelo banheiro, pela limpeza da clínica. Gente, eu já fui em umas clínicas que dava, né, pesado. Não dava para ficar feliz dentro da clínica, não. Principalmente você que tem o chão branco. Né? O chão branco. Complicado. Porque qualquer sujeirinha que cair, a percepção do cliente é muito negativa. Então, se você tem um chão branco, você tem que triplicar sua atenção. Então, acompanhar esse processo de limpeza. E para acompanhar esse processo de limpeza, existe uma ordem, existe uma forma organizada de se fazer isso. Tá? E como? Pense no trajeto do cliente pela clínica. Onde que o cliente chega primeiro? Na fachada. Se você tiver com uma clínica
na rua. Se você estiver num prédio, começa ali do corredor e tudo. Se você está num prédio, você tem que garantir, conversar muito com o síndico para que a fachada esteja limpa, para que o hall de entrada esteja sempre organizado. Apesar de não ser sua responsabilidade, é importante você cobrar do condomínio que isso esteja adequado, né? Então, devidamente limpo, devidamente organizado, né? Para que a impressão do cliente seja positiva desde a fachada, mesmo sendo um prédio que não é seu. E se você está num ambiente que é seu, garantir isso aí 100%, porque aí a obrigação é sua. Então, fachada limpa, organizada, chegamos na recepção. Recepção impecavelmente limpa, não é? Coloca lá o tapetinho de higienização dos pés, não é? Muitas clínicas colocam propé, acho interessante, mas eu tenho que ter um controle de perto disso, porque um monte de gente sai com o propé quando ele vai embora da clínica, leva o propé junto, né? Então, mas o propé, ele é visto com bons olhos pelo público, tá? Então, pense nisso. Existem propés baratinhos e que ajudam muito nisso, na percepção do cliente de uma clínica mais asseada, mais limpa e com um protocolo de segurança maior, tá? Então, verifique a possibilidade de colocar um propé. Beleza. Cheguei na recepção, a recepção tem que estar impecavelmente limpa. Bancada, cadeiras, tudo limpinho. E o espaço para coffee, o espaço que eu coloco lá, um aparador com café, com suco, com uma água, com biscoitinho, sempre limpo, sempre organizado, tá? Beleza. Garantir a recepção. Eu tenho que garantir o banheiro da recepção, o banheiro dos clientes. O banheiro dos clientes também, né, gente? Não tem nem o que dizer, tem que estar sempre limpo, sempre limpo. Mas, Tobias, o meu público aqui é muito sem educação, vive deixando as coisas sujas. Mais um motivo, aumente a fiscalização, não é? Clínicas que o público costuma não ter muito zelo pelo banheiro, você tem que ir, né? Você tem que colocar um passeio aí da recepcionista toda vez que alguém for no banheiro, depois ela dá uma checada, uma passada de olho, né? Para garantir que o banheiro esteja sempre ok para o próximo cliente, tá? Se você tem um público um pouquinho mais zeloso, né, vamos dizer assim, aí você vai usar o protocolo que eu vou falar para você daqui a pouco. Então é o seguinte, mantenha, depois que eu mantive a fachada, mantive a recepção, limpa, banheiro impecavelmente limpo. Depois eu vou seguindo o fluxo do cliente, corredores e consultórios, né? Garantir corredores e consultórios limpos, eu vou garantir a sala de negociação, tá? E esses são os ambientes que o cliente frequenta. Então, estes eu tenho que garantir muito limpo. Depois que eu garantir esta parte limpa, é que eu vou focar na esterilização, na limpeza, na copa, banheiro de funcionários, administrativo, estoque. Por quê? Porque o cliente não vai lá. Mas eu tenho que manter limpo. Só que ele não é prioritário para o atendimento. Então, a pessoa responsável pela limpeza chega na clínica, garante os espaços especiais primeiro, onde o cliente frequenta, e ela termina o dia limpando o restante. Então, geralmente, como que acontece? Qual que é o protocolo que eu gosto de implementar na clínica? Vamos pegar uma clínica padrão que abra no horário comercial, que eu odeio esse horário comercial, quem me conhece sabe disso. Mas vamos supor que você trabalha de 8 às 18, tá? De 8 às 18. Se você trabalha de 8 às 18, é fortemente recomendado que a pessoa responsável pelos serviços gerais, a pessoa responsável pela limpeza, chegue 1 hora antes. Então, ela chegue às 7. Se ela vai chegar às 7, provavelmente ela vai embora às 5 da tarde. E eu tenho que garantir a clínica limpa o tempo inteiro. Como que eu faço? Eu deixo um POP para ela, um POP de limpeza. Um POP falando passo a passo o que ela tem que fazer. Não é? Qual material usar. Não é?
E não adianta a gente também querer ensinar demais para a faxineira. A gente tem que perguntar para ela qual é o melhor material para esse piso, não é? E por aí vai. E você escreve isso no POP, não é? Então, o POP vai ser o seguinte: chegou, limpou fachada, limpou recepção, limpou banheiro, depois corredores, depois consultórios, depois sala de negociação e depois as áreas que o cliente não frequenta. Agora, por que isso é importante? Ela chega às 7. Quando der umas 7h30, ela já limpou a fachada, o banheiro e a recepção. Isso já vai estar impecavelmente limpo e provavelmente ela já colocou até água para fazer o cafezinho, já passou o cafezinho. Então, 7h30, essa parte já está limpa. Já está garantido que essa parte já está limpa. E aí, às 7h30, chega a recepcionista. Né? Chega a recepcionista. Então, eu sempre coloco a recepcionista para chegar meia hora antes de começar o atendimento. Por quê? Porque ela tem que ligar o computador, ela tem que organizar as fichas, ela tem que olhar se está tudo ok. No processo de organização, se você tem prontuário de papel, eu falo que é no comecinho do expediente que ela vai guardar os atendimentos do dia anterior. Então, assim, tem uma série de atividades que ela faz assim que ela chega. Tá? Por quê? Porque ela tem que tomar conta do seu posto, né? Ver e-mail, ver essas coisas todas, responder alguém no WhatsApp, porque o cliente vai chegar, provavelmente, 7:45. Seu atendimento começa às 8 da manhã. Então, olha como não tem muito tempo. O negócio é justinho, mas dá para fazer tudo. Então, se o atendimento começa às 8, a pessoa de serviços gerais chega às 7, começa a limpar, garante a parte principal ali até a recepção, indo para os corredores até 7h30. 7h30 chega a recepcionista, toma conta do seu posto ali, responde os e-mails, responde o WhatsApp, guarda as fichas do dia anterior, liga o computador, deixa tudo certinho, né? Posiciona lá o café, deixa tudo organizadinho. 7:45 o cliente chega. 7:45 a pessoa da limpeza já limpou o corredor e já começou a limpar os primeiros consultórios. Quando dá às 8 da manhã, os consultórios já estão limpos. Ela já limpou todos os consultórios. E ela limpa a sala de atendimento. Então, na hora que começa o atendimento, no fluxo de limpeza tradicional, as partes que o cliente visita, 8 e pouquinho, já está tudo limpo, tudo garantido. E aí eu fico tranquilo para a clínica funcionar. E aí, de 8h10, 8h15 até as 10 horas, ela vai acabar de fazer o restante. Né? Vai acabar vai limpar a esterilização, vai limpar o estoque, o administrativo, a copa. Ela vai garantindo as outras áreas que o cliente não frequenta. Quando dá 10 horas, tudo já está organizado. Né? Tudo já está organizado. E aí o que acontece? Aí eu coloco um checklist. A gente coloca um checklist a cada 2 horas. Vou falar aqui de maneira geral, depois eu vou falar alguns casos que eu tive que aumentar ou diminuir esse tempo. Mas eu gosto de colocar como padrão um protocolo de a cada 2 horas tem um checklist. E o checklist da limpeza, fica lá o papelzinho, né, com os itens a ser verificados, uma pranchetinha, e às 10 horas ela vai passar conferindo. E é muito rápido, essa conferência gasta, né, dependendo do tamanho da sua clínica, menos de 1 minuto ou 2 minutos. Então, às 10 horas ela vai garantindo, ela com a pranchetinha na mão, ela vai lá, fachada, ainda está limpa, ok, caiu alguma folha, tem alguma coisa que precisa dar uma ajeitada aqui? Não, tá ok, beleza. Recepção, como que está? Caiu alguma coisa no chão, a lixeirinha já encheu, e tem uns clientes que chegam e enche a lixeira rápido, né? Então, garanto ali, lixeira limpa, chão limpo, balcão já dou uma passada de novo de álcool para poder tirar as marcas de dedos e por aí vai. Vou lá no banheiro. Sabonete líquido, tá ok? Papel toalha, tá ok? Lixeira, tá cheia, tá vazia? E vou ticando mesmo. Vou colocando os itens lá, ticando. Né?
corredor, consultórios, eu vou fazendo essa conferência. Então, a pessoa responsável pela limpeza, ela tem um protocolo para seguir a cada 2 horas. Então, olha só, ela chegou às 7, começou a limpeza, ela vai fazer às 10, a meio-dia, 2 da tarde, 4 da tarde. Tá? E aí, ela não faz mais, por quê? Ela fez a última rodada 4, então se tiver alguma coisa para organizar, 4h15, 4h20, 4h30, ela ainda está colocando as coisas no lugar. E aí, de 4h30 até 5, que é o horário dela de ir embora, ela vai recolher o lixo, separar o lixo contaminado do lixo comum, né? Ela vai organizar as coisas para ir embora, vai deixar já prontinho, vai olhar se precisa comprar algum material e já vai anotar para o dono da clínica ou para o gerente, por aí vai. E aí, às 5 horas, a pessoa da limpeza vai embora, garantindo a clínica limpa até 5 da tarde. E aí, faltou só 1 hora para a clínica fechar de 5 a 6, né? Aí ela vai só manter ali o máximo possível até as 6 da tarde, tá? A clínica acaba fechando sem estar 100% limpa, mas lembrando que a pessoa da limpeza vai chegar no outro dia, às 7 da manhã, repetir o processo todo de novo. Esse é o tradicional. Agora eu vou responder vocês, né? Lógico. Então, isso é o protocolo padrão que eu gosto de implementar. E aí, diariamente, a pessoa da limpeza tem um checklist lá para ela ticar e garantir a limpeza de tudo. Tá bom? Mas, Tobias, e ela não fica muito parada, porque ela fez a ronda dela 10 horas, então umas 10h15, 10h20, ela já não tem nada para fazer. Serviços gerais, dependendo do tamanho da clínica para fazer, vai ficar mais tranquilinha entre as checagens. Mas aí vai fazer um café, vai conferir alguma coisa, vai limpar por dentro das gavetas, né? Cada dia você pode colocar uma atividade diferente para ela, não é? E ela vai fazendo. Vamos lá. Primeiro, o Dr. Nilo perguntou aqui, será que não seria melhor que essa limpeza e organização não fosse feita no final do dia? Nilo, eu não gosto de fazer no final do dia, por quê? Porque a limpeza pesada, ela tem que ser feita com a clínica vazia, não é? Se tiver que jogar água, escovar, dar uma caprichada, o cliente não pode estar na clínica. Quando eu coloco esse processo no final do dia, eu tenho que esperar o último cliente ir embora. E aí, às vezes, eu vou ter um problema com isso, né? Por quê? Às vezes tem alguma emergência, às vezes atrasou um pouco minha agenda, às vezes eu não sei exatamente que horas eu vou sair do meu consultório, e se você marcou para ela chegar às 6 horas da tarde ou 7 horas e ela começar a limpeza dela, ela pode ser que ela comece a limpar com algum cliente lá dentro ainda, o que não é legal, tá? Aí ela não vai conseguir fazer a limpeza pesada, vai inverter o fluxo todo do negócio. Aí ela vai olhar, opa, tem cliente aqui ainda? Deixa eu começar pela área aqui que o cliente não frequenta, começar pela copa. E aí não fica a mesma coisa, sabe? Na minha percepção, não fica a mesma coisa. E eu deixo a clínica impecavelmente e fecho ela. Chega no dia seguinte, a clínica está limpa, mas eu tenho que fazer os protocolos da mesma forma. Então, geralmente, a experiência que eu tenho quando essa limpeza mais pesada é feita antes da clínica abrir, a clínica está com cheirinho de que acabou de limpar, sabe? Sei lá, eu prefiro muito mais que seja feita no começo do dia, sabe, Nilo? Eu acho que fica mais redondinho. A clínica fica mais cheirosa, acabou de ser limpa, tá tudo ok. Quando a clínica é limpa no final do dia e eu abro o consultório, lógico que o consultório ainda tá limpo, mas está com aquele cheiro de sala fechada. Não é a mesma coisa do que um ambiente que foi arejado 1 hora antes de começar o atendimento. Então, pense com carinho. Se possível, coloque de manhã. Eu acho que fica melhor. Agora, às vezes, a sua negociação de horário com a pessoa da limpeza, às vezes, não bate. Aí, você vai adequando, né? Mas, se você puder optar, opte por de manhã, eu acho que fica mais redondinho, tá? Werneck Odontologia. Tobias, e quando a clínica é pequena? Apenas uma funcionária. Então, Werneck, você entrou num ponto aqui importante de comentar.
Tobias, eu vou falar a menor estrutura que tem, que é um consultório, né, que só tem a recepcionista que acumula serviço de recepção, de secretário online, e a esterilização é feita pelo próprio profissional da saúde. Então, ele tem uma estrutura mínima ali, ó, uma recepção com banheiro e o consultório. Tá? Dentro desse consultório tem a autoclave lá, é uma estrutura minúscula. É uma sala onde só tem o consultório, a recepção e acabou. Tá? Essa é a menor estrutura possível. Tá? Como que a gente faz? Nesse caso, os serviços gerais, eu não vou precisar de ter um funcionário de serviços gerais. Né? Não tem porquê. Eu vou contratar o quê? Uma faxineira para fazer a limpeza pesada 1 ou 2 vezes por semana, dependendo do volume da clínica, dependendo do aspecto de construção do seu consultório. Por quê? Tem lugares, gente, que aí vai muito de posição no prédio, de andar que está, de poluição da região. Então, alguns lugares são ficam limpos por mais tempo, tem lugares que sujam muito rápido. Então, a faxina pesada 1 ou 2 vezes por semana, dependendo do volume aí da sua clínica. Você consegue perceber isso. E no restante do atendimento, o que você tem que fazer? Cuidado com desvio de função. Você não pode pedir à sua recepcionista, que também é secretária, para ela fazer a limpeza pesada. Isso vai dar desvio de função, você perde na justiça, né? Além de também sobrecarregá-la. Mas você coloca nas normas e regras, né, no período de contratação, você coloca lá nas normas e regras que é função dela manter um ambiente de trabalho limpo e organizado. Né? Manter um ambiente de trabalho limpo e organizado. Né? E coloca lá nas normas e regras que existe uma faxineira contratada para fazer os serviços pesados, e isso ela não precisa fazer. Deixe isso registrado nas normas e regras com a assinatura do funcionário. Isso já salvou muito cliente meu, tá? Que de pessoa entrar na justiça depois que saiu da clínica brigado, falando que fazia serviço de limpeza, que era faxineira da clínica também e tal. Aí vinha um documento assinado. Olha, está aqui as normas e regras da clínica. O que eu peço é para manter um ambiente de trabalho limpo e organizado. E registro aqui que existe uma faxineira para fazer limpeza pesada, que não é função dela fazer limpeza pesada, mas que ela precisa manter um ambiente limpo e organizado. Né? E para isso existe um checklist de organização e limpeza. Né? Nunca tive problema implementando esse protocolo. Né? E lembrando que tudo que é bem conversado com o funcionário é sempre a melhor opção. Converse. Se a pessoa não está disposta a manter nem limpo e organizado o seu ambiente, contrate outra. Né? Então, a gente já pergunta isso no processo seletivo. Olha, o ambiente aqui é pequeno, eu preciso que você mantenha esse ambiente limpo e organizado. Para isso, existe um checklist que a gente precisa verificar. Tá? Tudo bem por você? Se a pessoa não se sentir à vontade, não contrate. Não é? Lembrando, apenas manter limpo e organizado, não é faxina. E, gente, e tem hora que eu acho que vocês gostam de viver perigosamente, né? Por quê? Tem horas que vocês falam o seguinte, eu vou ajudar a minha recepcionista aqui e vou dar para ela, eu ia pagar uma faxineira, eu vou pagar para ela X reais e ela vai fazer a limpeza pesada. Lindo, né? Você está ajudando um funcionário, é um funcionário da sua confiança, já acostumou com a rotina da clínica, lindo. A pessoa negociou com você, olho no olho, concordou, está recebendo lá mais 100, mais 200 reais por mês, está feliz, não é nada tão pesado assim. Beleza, até o dia que você manda ela embora. Ela esquece de tudo que conversou com você. Não é? Para que esse risco? Para que esse risco? Né? Acho totalmente desnecessário. Então, faça certinho. Por exemplo, aqui no meu escritório, para você não falar que é casa de ferreiro espeto de pau, eu faço da mesma forma.
Normas e regras, cada um tem que manter o seu ambiente de trabalho limpo, né? E vem uma faxineira aqui fazer a limpeza pesada. E tudo tranquilo. Até porque escritório é mais fácil, né? Eu sei que vocês vão falar isso, mas escritório é mais fácil. É mais fácil. Mas você pode implementar isso no consultório, dá certo, né? Aí o Nilo falando, sei bem como é isso, já teve problema com isso, né, Nilo? Isso aí. Deixa eu ver aqui as dúvidas agora da Marcilene Góes. Tobias, eu estou me organizando para montar uma sala de terapia capilar na minha casa mesmo, tem espaço bom para isso. Eu estou com medo de investir, então e não dá certo, provavelmente, né? Sou esteticista e eu estava em um hospital trabalhando como técnico de enfermagem, mas no último plantão eu percebi que não queria isso para mim. Quero na estética eu sou feliz e trabalho aqui só. Suas orientações estão me ajudando muito. Ô, Marcelene, que bom, fico muito feliz, né? Que bom que está te ajudando, né? Então, vou pegar esse depoimento seu e trazer aqui para o tema da live de hoje, né? Então, você está montando algo na sua casa, cuidado com os protocolos igual eu falei, de limpeza e organização e de esterilização, tá? Verifique, legalize essa atividade na sua casa, veja se é possível atender os clientes realmente na sua sala, na sua casa, que o ambiente esteja próprio para isso, propício para isso, que você garanta a segurança do cliente. Para você ter uma ideia, vou fugir um pouco da área de atuação aqui, mas, por exemplo, como eu estou envolvido com a Secretaria de Saúde aqui do meu município, eu recebi uma denúncia de um salão de uma esmalteria, né? Uma esmalteria, uma denúncia de problema de limpeza, né? De ambiente sujo, contaminado, não usando os protocolos atuais do Covid. Eu recebi essa denúncia e pedi a fiscalização para ir lá. Vai ser autuado, vai ser multado, né? Então, o que acontece? Mesmo que a atividade sua, no seu caso, Marcelene, seja na sua casa, tenta ao máximo possível regularizar, procure a vigilância sanitária da sua cidade, saiba quais são as regras do jogo, tá? Para garantir essa limpeza, essa organização, que você não vai ter dor de cabeça com isso, não é? E isso aí é muito importante, ok? Até para garantir a saúde do seu cliente. E isso vira um diferencial, não é? Você pode posicionar, olha, eu estou fazendo o trabalho de estética aqui na minha casa e o nosso foco é com a sua segurança, então a gente utiliza aqui todo o protocolo de limpeza e organização e esterilização para manter um ambiente limpo e seguro para você, né? Então isso vira diferencial, né? Olha, ó, excelente, sei, todos os protocolos são muito cuidadosos, faço isso no máximo cuidado possível. Excelente, isso aí, né? Então, mantenha o protocolo, mantenha tudo muito limpo, estabeleçam os checklists. É documento simples, gente, é tabelinha no Excel, né? Checklist simples. Você faz uma tabelinha, pode ser até no Word mesmo. Você vai colocar os itens que você quer verificar, né? E os horários e dias que você quer checar. Então, você faz esse checklist de limpeza, você faz o controle no caderninho da esterilização dos materiais, e aí você garante que tudo vai funcionar direitinho, né? Tudo vai funcionar direitinho, tá? Então, recapitulando, protocolo de esterilização, vamos resumir aqui a live de hoje, né? Protocolo de esterilização, como que eu vou fazer? Implemento conforme as regras da Anvisa, toda vez, sugiro até hoje é dia 1º de fevereiro, né? Então, todo primeiro dia do mês, dá uma entrada no site da Anvisa, veja como é que estão as regras de esterilização e limpeza, provavelmente não vai ficar mudando toda hora, mas é bom você checar, não custa nada entrar no site, 1 minutinho ali e conferir. Beleza, confira no site da Anvisa a regra do jogo. Pergunte para a fiscalização, para a vigilância sanitária da sua cidade, qual é a regra do jogo. Saiba essas regras de cor e salteado, né? Protocolo de esterilização, caderninho, teste químico diário, teste biológico semanal, tudo registrado, datado e assinado. Se chegar à vigilância, você tem ali para comprovar. E também, se a esterilização não estiver tendo a efetividade necessária nos testes, chama o técnico, tá? E aí, o telefone do técnico, anotado no caderninho, de forma ágil, de forma fácil. Olha, o teste aqui já não deu certo,
testa de novo para conferir, não deu certo de novo, já liga ali, telefone, o plano A, plano B, plano C, já está anotadinho no caderno ali, ó. Quem é o primeiro técnico que eu vou ligar? Se ele não tiver disponibilidade, quem é o segundo? Se ele não tiver disponibilidade, quem é o terceiro? Olha que organização. Custa nada. Garanta etiquetagem com a data de vencimento nos materiais esterilizados. Isso é muito importante. É outra regra, não é? E atribua o processo de esterilização com todas as datas preenchidas, mas por amostragem, você conferir se a validade está ok, como meta e bonificação para auxiliar, que é responsável por isso. Então, aí você garante a esterilização 100%, tá? Tudo devidamente etiquetado. Algumas dicas extras, né? Porta do banheiro abrindo para fora, né? E evolução de prontuário seguindo certinho com a assinatura do paciente, tudo redondinho. Ok? E na parte de limpeza, né? Checklist. Se a clínica abre de 8 às 18, eu coloco a pessoa responsável pela limpeza de 7 às 17. De 7 às 8, ela tem que ter limpado, seguindo o fluxo do cliente sempre, limpado primeiro fachada, depois recepção e banheiro, e quando der 8 horas, quando der 7h30, esse ambiente já está limpo, 7h30 chega a recepcionista, e aí até 8 horas, toda a parte que o cliente frequenta já está limpo, e aí a cada 2 horas, né? Então, às 10, meio-dia, 2 e 4 da tarde, eu implemento a checklist que vai ter os itens e eu vou checando se está tudo limpo, né? E de 4 a 5 da tarde é o momento que a pessoa de serviços gerais vai colocar o lixo para fora, vai levantar se precisa comprar alguma coisa de material, vai dar uma organizada. Ok? Esse é o protocolo de esterilização e limpeza que eu recomendo. Se você tem uma estrutura menor, você pode deixar isso mais enxuto. Se você tem uma estrutura maior, você deixa isso mais robusto. Mas são as dicas que eu dou para você garantir sua clínica limpa e esterilizada e segura para o seu cliente, não é? Então, a gente ter isso organizado ajuda bastante, tá? Vários clientes meus também, é bom reforçar isso, vários clientes meus, por recomendação minha, têm feito vídeos mostrando o protocolo de limpeza sanitária e todos os controles por causa da pandemia. Então, isso tem reforçado o posicionamento como clínica organizada e como reconhecidamente uma clínica que se preocupa com a segurança do paciente. Olha só que bacana. Então, o que era uma chatice minha virou diferencial da clínica. Então, garanta a limpeza e a organização do seu consultório, da sua clínica. Garante a esterilização, seguindo todos os protocolos aí na sua clínica. Tudo bem, gente? Era isso que eu tenho para falar com vocês. Quero agradecer a presença aqui de todo mundo e falar, mais uma vez, que todos os dias, às 7 da manhã, eu começo, né? De segunda a sexta, às 7 da manhã, tem live sobre um tema específico. E aos sábados, às 9 da manhã, live Tira Dúvidas, mentoria online. Tudo bem? Então, quero agradecer a presença de todos e vamos juntos ter uma clínica lucrativa, organizada e reconhecida como a melhor da região. Tudo bem? Um grande abraço para vocês, uma excelente semana e vamos com tudo virar a chave, tá bom? Um grande abraço para vocês.